Muito bem, um assunto que todo mundo, mexe com todo mundo. Rico, médio, enfim, todo mundo tem que passar por essa situação que nós falamos agora há pouco. O economista Francisco Rosário já está comigo aqui em nossos estúdios para deixar bem claro o motivo pelo qual a gente não está sentindo esse alívio. É o que a gente quer saber, professor Francisco, se esse preço, por exemplo, da carne caiu ou os outros produtos é que continuam em alta. O que tem acontecido, professor? Boa tarde, seja bem-vindo, amigão. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas aqui que estão nos assistindo. O que está acontecendo é que desde a nossa pandemia, a pandemia de 2020, o patamar de preços, de inflação, de modo geral, no mundo, ele está num novo nível. A gente tinha antes um ajuste de mercado mais automático e os preços estavam minimamente controlados. A partir da pandemia, e depois veio a guerra da Ucrânia, uma série de fatores de desorganização da economia mundial fez com que muitos insumos da indústria ficassem muito mais caros. Câmbio oscilando, agora que está mais ou menos estável, mas ainda com muito problema. Cadeias produtivas globais, ou seja, o fornecimento de alguns insumos industriais que chegam no Brasil, por exemplo, não estão chegando, automóveis mesmo, falta aquele chip tal, essas nunca coisas. Teve essa coisa de você esperar para receber um carro, né? Fertilizante, a Rússia coloca aí pelo menos 40% de fertilizante no mundo e a Rússia não está fornecendo mais, a Ucrânia coloca 40% do trigo e não está colocando mais, então você termina tendo essa desorganização mundial que afeta o custo da produção de alimentos. Entendi. E isso faz com que esses preços, mesmo com a economia minimamente estável, como a gente está esperando, inflação em queda, inflação global, mas alguns itens acabam, então, depois no final... Eu diria quase todos, viu? Porque a gente tem, assim, algumas sazonalidades, como da carne. Tem época de safra, aí o preço cai. Aí tem entre safra ou o câmbio muito alto, o pessoal prefere exportar. Verdura, coisa de sazonalidade mesmo. Tem época de fruta, verdura mais barata, alguns outros mais caros. Então, isso acontece. Só que, na média geral, você sempre está trabalhando num patamar, Wilson, mais alto. Porque os custos de produção, mesmo que tenha sazonalidade, você tem um custo lá em cima o tempo inteiro. Entendi. E aí o produtor repassa isso quase que integralmente para a população. E a gente termina pagando. Entendi. Olha, gente, e esses produtos em alta, eles são principalmente os itens básicos na mesa do consumidor, como, por exemplo, o arroz, feijão, por exemplo, e o fator clima, como disse aqui o professor, que influencia nessas altas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para uma pergunta dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo com a gente, explica para a gente, professor Francisco Rosário. Quem faz a pergunta é o André da Silveira, do Vergel do Lago. Ele pergunta o seguinte: professor, a gente tem percebido que a comida está cada vez mais cara. Podemos esperar uma melhora daqui para o fim do ano? Olha, acredito que melhora, André. Melhora a gente não vai ter, A gente não vai ter uma redução forte de preços. O que é mais provável é que uma estabilidade. Afinal de contas, a inflação global está minimamente controlada para esse ano, Então, pode ter uma estabilidade de preço, mas redução de preço para que a gente tenha a sensação de poder estar comprando mais no supermercado, eu acho que não vai ter mais. Caramba! Então, professor, pelo jeito, não tem entrega, o arroz deve ficar então aí... O que vai acontecer, Wilson, na economia como todo, o que é que vai acontecer? Você tem um patamar de inflação. Qual o problema hoje? É que a gente está ganhando menos. Você não tem reajuste, os empregos, eles não são empregos integrais, então você não recebe o salário todo, existe muito bico, muita precarização do trabalho na economia como um todo, e isso faz com que a massa salarial, então a soma de todos os salários e renda, termine sendo mais baixa do que era no passado. Entendi. Porque com inflação controlada, você ganhando um pouquinho mais, você paga, Mas o problema é que, além da inflação tá controlada, mas está alta, no patamar mais alto, os salários eles não acompanharam esse patamar. Entendi. Então tem a defasagem mesmo. Você sente no bolso, Por isso que as pessoas estão chegando no carrinho do supermercado e deixando as compras pela metade. Porque o salário não dá. Vamos ver aqui as previsões de aumentos aqui dos preços agora, que isso nos assusta, pelo amor de Deus. Vamos ver aí. Preço dos alimentos, previsão de aumento para 2023. Eita, o arroz.
9,7, o ovo mais 7,4, feijão 2,8. Professor, o que é isso? O ovo, por exemplo. Falta galinha, Wilson. Não é possível, tem tantas aí. Falta galinha no mercado. No Brasil ainda está mais ou menos estável, as matrizes estão morrendo. Nos Estados Unidos teve um vírus que matou um monte. Na Ásia nem se fala, sempre tem vírus da gripe asiática aviária. Que é a gripe do frango. Atinge muito. E aí falta frango no mundo e muitos produtos, os países centrais consomem ovos processados. Esse era o consome. Raramente você consome como a gente pega bandeja de ovo, não. É processado em caixa, igual o leite longa-vida, né? É mesmo? É, processado. Aí você bota, faz as coisas que quer. Então, está faltando galinha para poder botar o ovo. Para botar o ovo. O Brasil ainda não foi atingido, mas isso já está refletindo. O milho, né? Você já tem aqui milho mais alto, né? E o feijão? O feijão é sazonalidade. É chuva? O que Sazonal, exatamente. Né? 2 anos atrás deu problema de produção mesmo e a gente sente agora com a falta, reduz os campos. O maior produtor quem é? O Japão, o chinês? Eu não sei exatamente quem é. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais. Quer dizer, então o brasileiro está perdido, porque é isso que o brasileiro está comendo praticamente, não é? Um ovinho, um arrozinho, um feijão, agora vai comer o quê? Farinha e salada. Quase 10% de aumento no arroz é muita coisa. É muita coisa. Mas o ovo também, 7,4%, porque o cara corre pro ovo. Ele não consegue comer a carne, comer o frango, ele corre pro ovo, aí pronto. Aí não tem a galinha, ele não pode comer o frango, ele vai comer o ovo. E você tem um aumento aí, realmente, aqui é sazonalidade, mas aqui, e redução de área plantada, certo? Também tem isso. Se o preço estava muito baixo lá atrás, como teve, né? Parece que 2020, 2021 teve redução de preço, então o produtor ele reduz a área e vai fazer outra coisa. Entendi. Então, quando retoma o consumo, como retomou agora, aí leva um tempo para preparar de novo a terra para... Então, isso daqui tem sazonalidade. No caso do ovo, é o preço dos insumos e a falta de frango no mundo. O Brasil ainda não chegou nessa, mas aqui é muito mais insumo, né? Oferta, o problema de insumo para a produção de ovo. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó, a safra desses produtos deve ser, inclusive, bem menor do que a anterior, né? Então, a gente está falando sobre isso aqui, o professor explicou isso para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer, então, uma pergunta de outra telespectadora que está aqui com a gente. Você quer fazer uma referência? Só uma referência. Esse ano, o Brasil vai bater de novo um novo recorde de safra, de modo geral, né? É isso que a gente está contando para estabilizar preços de alimentos. Não vai baixar, mas provavelmente se segura por ali. Alguns itens como esse pode estar sinalizando alta, mas a maioria pode se estabilizar. O problema é que a gente está liso, né? Ganha pouco. Esse é o problema. É verdade, a gente podia ganhar em dólar, né? Muito bem. A Luciana Felinto, lá de Arapiraca, ela pergunta o seguinte: professor, e a carne? Podemos esperar que o preço diminua mais um pouco? A Luciana é preocupada com o churrasco, né? Vai estar Semana Santa, agora você tem que preocupar com o peixe. Mas a carne é também fortemente influenciada pela ração, né? Então, se o milho aumenta, se outros componentes da ração também aumentam de preço, provavelmente é aquilo que eu estou falando. E parte desses componentes de ração do gado é importado. O que se espera ele pode estabilizar se a gente tiver chuva, que aí o gado vai para o pasto. Entendi. O pasto cresce e o gado então tem a comida natural, que é a melhor de todas. Mas se tiver mais uso de ração, o preço dá uma subidinha também. Exatamente. Vamos torcer. Então vamos torcer. Rapaz, eu vou dizer, depende de tudo. É um ciclo, né? Um pouquinho. A agricultura é isso. A agricultura é muito incerta, por isso que tem estoque regulador. Infelizmente, nos últimos governos, o Brasil abriu mão na política de... O governo não pode... Mas para alimento, um país pobre, tem que o governo estar junto. Infelizmente, acabaram com os estoques reguladores e hoje a gente paga literalmente o preço de uma política que deixava o mercado resolver e o mercado resolve com preço mais alto. Entendi. E antes, quando nós tínhamos esses estoques, quando os preços de algumas coisas aumentavam muito, soltavam no mercado... Soltava os estoques. Porque o estoque regulador, ele garante o mínimo de... O produtor, quando tem excesso de produção, não perde, porque o preço não cai muito. Então, o que aconteceu com arroz e feijão, né? Ele iria ser comprado pelo um preço de custo, mas ia manter o produtor lá para ele produzir. Ele não ia reduzir a área plantada. E o governo, cooperativa, subsidiava a silagem, né? O estoque. Isso. Na hora de uma alta dessa,
Soltava. Ali no estoque para dar uma aliviada e para manter o mercado estabilizado. E o produtor sempre iria estar produzindo, sempre estava ali, então os preços iam sempre estar oscilando eu vou dizer aqui uma coisa, mas num equilíbrio. Tá. Infelizmente, quando você dá o preço do mercado, todo mundo quer ganhar mais. Entendi. E aí a oferta e a procura. Pura e simples. Quem paga somos nós no Exatamente. final. Vamos fazer o seguinte, professor, quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, coloca aqui, ó, @ChicoRosário_, que é esse tracinho embaixo aqui. Exatamente. Tem vídeo hoje, Hoje tem live às 19 horas. E, de novo, é sempre lá no meu canal, eu sempre trago informações sobre o ambiente geral, econômico, de comportamento do consumidor e informações sobre como você pode conseguir renda extra, né? Que é empreendendo e fazendo coisas diferentes. É isso que a gente quer. Muito bem. Vamos lá. Professor Francisco Rosário, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, prazer tê-lo aqui sempre para a gente poder pegar essas dicas e entender. Porque quando a gente consegue entender, pelo menos, o sofrimento ou essa situação toda, a gente começa, pelo menos, a dizer assim, poxa, vamos esperar que tenha um futuro melhor, né? E você se organiza em casa. Se organiza, só, aqui é a galinha, tá aqui, vamos para aqui, o negócio, que a gente vai se virar com a manga, o negócio se vira como... Muito bem. Professor, um abraço, grande sucesso. Boa Páscoa, viu? Feliz Páscoa para você e para sua família. Sucesso mesmo, grande. Até a próxima, se Deus quiser.